gente sabe que é um problema de saúde pública e nos Estados Unidos acaba sendo a segunda maior causa de incapacidade, né? Então a gente está falando de um gasto para a saúde pública muito grande, né? Um tempo de vida muito perdido para esses pacientes em termos econômicos. E a depressão bipolar é o principal diagnóstico diferencial. Eu vou abordar isso novamente, eu já falei isso na aula de transtorno bipolar, mas eu acho fundamental essa diferenciação na prática, né? Então, os fatores de risco e tratamento são distintos e o tratamento é totalmente distinto também. E essa é uma informação que eu estou trazendo de uma bibliografia brasileira, do livro de clínica médica da USP, e que eles dizem que em São Paulo a prevalência dos transtornos depressivos chega a 18,4% por toda a vida e 10,4% nos últimos 12 meses. Quer dizer que a gente está falando de uma condição bastante prevalente. Em termos epidemiológicos, a depressão acomete 2 a 3 vezes mulheres, principalmente em idade fértil. É muito mais comum a gente ver essa condição ocorrer nessa faixa etária. E aí, observa que 40% dos casos, o primeiro episódio acontece entre os 20 anos, quer dizer que 40% dos casos ocorrem entre os 20 anos, quer dizer, é bastante, ou seja, é doença de gente jovem na maior parte das vezes. E 50% entre 20 e 50 anos. Já após os 50 anos, é bem menos comum, embora continue acontecendo, a gente vai chamar isso de segundo pico. Com relação ao curso e evolução, acho que a gente sabe que a depressão tem um início mais insidioso, ou seja, ela começa lentamente, ela começa aos poucos, ela vai dando alguns sinais, vai acometendo a qualidade de vida do paciente, de forma que muitas vezes é até difícil de perceber que o paciente está deprimido. Ele pode achar que ele está numa fase ruim, que ele está um pouco cansado, que ele está sobrecarregado, que ele está com um problema no relacionamento ou no trabalho. Então, esse quadro vai sendo pintado aos poucos. E um dado muito importante é esse daqui, que 80% apresenta mais de um episódio ao longo da vida, o que faz a gente pensar que a depressão pode ser uma condição que tende à cronicidade. Claro que quando a gente está diante de um paciente deprimido, a gente não pode dizer para ele que ele tem 80% de chance de ter mais de um episódio depressivo na vida, porque a gente está falando de um indivíduo, mas os estudos mostram que essa chance pode ser de 80%. A ideia é que a pessoa tenha mais de um episódio ao longo da vida. Isso vai impactar no tratamento, porque a gente vai ver que muitas vezes no primeiro episódio depressivo a gente vai fazer o uso da medicação por 1 ano ou 2. Mas se o paciente começa a ter episódio repetitivo, a nossa tendência pode ser manter por 5 anos ou mais, ou digamos indefinidamente. Acho que todo mundo que já tratou depressão, quadros depressivos, percebe que existe essa tendência a uma recidiva mesmo. Agora, por outro lado, a gente sabe que se for tratada adequadamente, a melhora costuma surgir depois de uns 3 ou 6 meses. E depois de 12 meses, a maioria se recupera. Se tratado adequadamente, tá? Quer dizer, demora um pouco para melhorar, né? Se você for pensar, 3 a 6 meses, e é isso que a gente vê na prática mesmo. E é isso que é importante, inclusive, a gente orientar o paciente logo de cara quando a gente vai tratar a depressão. Então, esse slide aqui é o que eu falei para vocês com relação à epidemiologia. Esse segundo aqui é com relação ao curso, né? Ao curso que eu acabei de dizer. Estava dizendo o seguinte, que quando a gente vai tratar um paciente depressivo, é importante, logo de cara, a gente trazer essa informação para ele, alinhar as expectativas, porque às vezes o paciente acha que ele vai tomar um comprimido e logo vai ficar melhor. A gente sabe que, além do tempo da medicação fazer efeito, essa fase de recuperação ou de resposta pode demorar de 3 a 6 meses, ou seja, vai ser necessário fazer várias avaliações até a gente chegar na resposta. Vou explicar o que é a resposta mais para frente. E de que essa resposta total pode demorar muito tempo. Quando o paciente tem sintoma ansioso ou tem sintoma de hipomania associado, reduz a chance de melhora, ou seja, piora o prognóstico. Quer dizer, quando você estiver diante de um paciente ansioso, com hipomania, você pode já de cara pensar que pode ser um pouco mais difícil o tratamento. Claro que acho que qualquer condição na medicina é assim, né? Cada vez que você tem um novo episódio, aumenta a chance de você ter um próximo, não é diferente na depressão. E o prognóstico piora com a idade avançada. Tá? Então, esse é um outro ponto negativo com relação ao prognóstico. Como que a gente faz o diagnóstico de um quadro depressivo maior? Tá? A gente vai olhar muito para isso de uma forma objetiva, tá? De uma forma baseada em critérios diagnósticos do DSM-5, né? Que inclusive saiu o DSM-TR, mas que não houve nenhuma mudança com relação aos critérios da depressão. Então, não mudou nada do 5 para o 5TR, tá?
que saiu no final do ano passado. O que a gente precisa ter para fechar um diagnóstico de depressão? Eu coloco tudo para não esquecer de nada e ficar muito claro a gente passar por todos os itens. Então, aqui, no mínimo 5 dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas, representam o quê? Um prejuízo, uma mudança no funcionamento anterior. E, obrigatoriamente, você precisa ter um dos sintomas maiores. Quais são? Humor triste ou deprimido, ou perda do interesse ou prazer pelas coisas, também chamado de anedonia. É claro que esses sintomas não podem ser causados por uma outra condição médica, tá? Então é importante sempre a exclusão de causas orgânicas quando a gente for diagnosticar depressão. Muito bem, e quais são esses sintomas? Então vamos lá. Primeira coisa, humor deprimido na maior parte do dia, na maior parte do tempo. Isso pode ser relatado pelo paciente como uma sensação de vazio, de tristeza, de falta de esperança, ou de terceiros. Às vezes o paciente não está com essa percepção, com essa crítica sobre o estado de humor dele, sobre o ânimo. Então, terceiros também podem observar isso, tá? Em crianças e adolescentes, esse humor tende a ficar um pouco mais irritado. 2, diminuição do interesse ou prazer em quase todas as atividades, na maior parte do dia. Quer dizer, na prática, como que é isso? Bom, o paciente gosta de ler, o paciente gosta de ir no cinema, o paciente gosta de sair com a família no final de semana. De repente, ele começa a notar que ele está meio desinteressado. Ou ele até faz essas coisas, só que ele não tem o mesmo prazer de antes. Ele está lá, né, fazendo uma coisa que ele adorava, e de repente ele percebe que aquilo está meio preto e branco, que aquilo está sem graça, tá? Então é perda do interesse, ou redução do interesse, ou do prazer em quase todas as coisas. Aqui, esse terceiro item, a gente vai falar de alterações do apetite mesmo, né? Então, se o paciente teve uma perda de peso, ou mesmo sem estar em dieta, ou se ele teve um aumento do peso, né? Então, quer dizer, o paciente está comendo menos ou está comendo mais, alteração do apetite. Quarto, alterações do sono. O paciente está com insônia, está com hipersonia, o que está acontecendo? Então, a alteração do sono é um ponto importante para a gente sempre rastrear. 5, retardo ou agitação psicomotora. Então, esse quinto item fala com relação à psicomotricidade do paciente, tá? Então, se o paciente está muito agitado, pode ser um quadro depressivo também, com agitação, né? E muitas vezes a gente pode não pensar nisso, mas um retardo psicomotor, uma lentificação psicomotora, se ele está andando mais devagar, se ele está falando mais devagar, você pergunta para ele se ele está andando em câmera lenta, se as pessoas estão observando, se ele está em slow motion. O 6 é fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. Então, tem a ver com uma questão mais física aqui, tá? O 7º, aí a gente entra na questão do pensamento, de inutilidade, culpa, a gente fala de menos-valia, inadequação, tá? Então, pensamentos negativos. O 8º, prejuízo cognitivo, tá? Ou seja, diminuição da concentração, dificuldade de fazer decisões, quase todos os dias, seja por relato dele ou de mais. Como é que isso aparece? Muitas vezes é na parte laboral, né? O paciente percebe que não está mais conseguindo pensar direito no trabalho, já não está conseguindo exercer o trabalho da mesma forma. Aqui vai entrar um outro tópico que tem a ver com o pensamento, mais especificamente com relação ao risco de suicídio, ou seja, se o paciente tem pensamentos de morte, não apenas medo de morrer, mas também se tem alguma ideação suicida, recorrente, sem um plano, se fez alguma tentativa, então esse item aqui é sobre suicidalidade, tá? E aqui, esses outros itens sempre vão ter, né, em outros critérios, que assim, isso causa um sofrimento significativo, isso causa um comprometimento social, né, atrapalha em alguma área importante do funcionamento, no trabalho, no relacionamento, na vida afetiva, seja lá na escola, na faculdade, seja lá onde for, ou seja, tem um prejuízo em algum campo da vida. C, não é atribuível a outros efeitos fisiológicos de uma substância, ou seja, será que esse paciente não está deprimido porque ele tem feito muito uso de substância? Será que ele não está com hipotireoidismo, por exemplo? Tá? E aí, claro que a gente tem que ver se nenhuma outra condição explica melhor esse diagnóstico. Poxa, será que esse paciente não tem um quadro esquizoafetivo, ele tem uma esquizofrenia, ou outra condição que seja melhor explicada? Tá? E lembrando que se o paciente não necessariamente não pode ter tido mania ou hipomania, porque se ele tiver, ele é bipolar.